Muito obrigado por atender, não? Por atender. Com muito gosto. Sempre um prazer, é um orgulho. Obrigado por o trabalho seu em Santiago, que é um orgulho para todos nós, não? Para Galiza. Bueno, estaba a traballar sobre unha tesis que era sobre como CISA traballa a xunta de construción, non? As xeometrías de todas as líneas que fai a construción, e organiza unha especie de malla xeométrica dentro do propio espacio. As juntas são sempre construtivas ou simplesmente de revestimentos, são sempre um ponto difícil. E acontece que em arquitetura os pontos difíceis são os mais influentes no que é o desenvolvimento de um projeto, os mais criativos, que possibilitam maior criatividade. E realmente sim, é um tema que eu trato muito de perto, com mais intensidade, há uns tempos atrás, quando não havia pandemia, nem dores de coluna. É mais difícil, porque a visita à obra, o acompanhamento da obra é fundamental. Uma obra, um projeto não termina num desenho, nem tão pouco numa maquete. E, portanto, o seguir a obra e poder não só controlar a forma como se faz, mas até modificar certas coisas, é fundamental. Perde-se, porque não há nada que tão forte no sentido da criação de um ambiente ou de um volume como a visita ao estaleiro em obra. Okay. E isso era possível, porque eu lembro-me de... Também em Santiago aconteceu isso, nessa altura, já foi há muitos anos, não é? A gente visita a obra e vê que um determinado elemento ali que não é a melhor solução. E diz, não quero assim, quero assado. Nessa altura ainda se falava livremente com os encarregados da obra e havia-os muito bons em Galiza, em termos de trabalho da pedra, em termos de estuques, muito bons. E o encarregado dizia, mas isso custa mais dinheiro. E nós, posso falar no plural, podíamos dizer, não faz mal, porque aquilo ali não me interessa para o espaço, é irrelevante. Então não se faz aquilo e o dinheiro é colocado ali. E pronto, correu tudo bem. Claro. Agora não, porque agora há uma hierarquia de responsabilidades e uma fechada, não é? Que não se pode falar, não se pode falar com o operário. Claro. É preciso falar com o diretor, com o fiscal da obra, etc. E vêm todas as obstáculos daí, não é? Porque isto é uma perda grande para a arquitetura. A relação direta... É cortar o processo de criação de um projeto, considerando que está aqui o papel, tira-se cópia e é isto. Como uma receita. Não pode ser mais nada, porque atrapalha, dá trabalho, no fundo, direi eu. Sim, um problema de atitude, não? Antes, o primeiro, todo mundo, incluso o preteiro, queria ter orgulho da obra, não? Sim. De que a obra ficara bem. Sim, havia o brio. Claro. Não, isso desaparece. Para mim, é por essas distâncias que são criadas. Quer dizer, desaparece o que é uma equipe que está a viver a construção de determinado edifício e em que se criam distâncias. Claro. É só este. Hierarquias, distâncias, no fundo. Eu lembro que quando me apercebi de que isso ia acontecer, antes de acontecer aqui, foi na Alemanha, em que eu discutia com o encarregado, visitando a obra, com o encarregado um problema dos pavimentos, da maneira de fazer as juntas, qual a direção. Ele ouviu e disse-me, em Berlim não fazemos assim. E eu disse, está bem, mas olha, pense nisso. No dia seguinte fui à obra e esse encarregado
disse-me, eu pensava, você tem razão, é muito mais fácil assim e muito mais controlável. No fundo, tratava-se de pôr os mosaicos, as juntas na diagonal em relação às paredes, o edifício é bastante ortogonal, Claro. em vez de fazer em paralelo, para diluir a possível dureza dos Encontros. remates quando o pavimento chega à parede, não é? Porque não é muito difícil que a medida seja exatamente modulada, não é? Ou naquele caso era difícil. E ele disse, você tem razão e tal, eu vou fazer assim. Quando cheguei ao escritório onde trabalhava, recebi um telefonema furioso do diretor de obra, empreiteiro, dizendo, o senhor, se quiser falar sobre temas de obra, não fala com o encarregado, fala comigo, sou o diretor e tal. E eu pensei, isto tende a ser assim, isto vai dar mau resultado. E foi passados uns anos, estendeu-se por estas pontas da Europa, não é? Claro. Sim, mudou todo a profesión e a obra das constructoras, né? Agora é um feito económico por enriba de um feito... Sim, e agora muda o próprio projeto, porque agora em Portugal, não sei se em Espanha é assim, passa a ser obrigatório um programa de computador que é o BIM, Sim, Espanha. em que a maneira de trabalhar é carregar num botão e aparecer tudo feito. Os pormenores, a cor, tudo, não é? E, portanto, é retirar do processo, de um projeto, toda a reflexão, que não pode ser instantânea, em relação às muitas alternativas que há, Claro. à procura de qual é aquela que melhor serve Claro. o projeto, não é? E facer algo específico para o lugar, non? Que ao fin e ao cabo... Pois, não, carrega-se no botão, vem tudo. Todo igual, todo mismo pormenor. Que era un pouco tamén o que dicía Xerardo Esteves, non? Que a arquitectura boa e o urbanismo bon é cando van os dous xuntos, non? O urbanismo faise coa arquitectura e a arquitectura, bueno, que fixo nun museo, non? Sim. Facer todo... Sim, é também o corte. Claro, Plano é plano. claro. Isso Urbanismo. é outra tendência terrível, que é da obsessão da especialização. Todos somos especialistas. Arquiteto é arquiteto, médico é médico, engenheiro é engenheiro, é tudo fragmentado. E na prática está a acontecer com frequência que, em vez de haver o trabalho de equipe, que tem que haver, é evidente, tem que haver num projeto, engenheiros de vários temas, tem que haver arquitetos vários, o promotor, o dono de obra, etc. É uma grande equipe que debate tudo, o que é completamente diferente de o arquiteto fazer o risco e depois alguém passar ao engenheiro tal, que mete a estrutura, e depois passar ao engenheiro do ar-condicionado, que geralmente uma quantidade de grelhas nos tetos que desfiguram os edifícios e tal. Há esta tendência, tudo é especialista. É un pouco unha industrialización da arquitectura, non? Como traballo en serie, non? Casi como facer un carro, non? Sim. Contra unha idea de arquitectura que era mellor máis de artesano, onde todos eran artesanos, non? O enxeñeiro un artesano. E contra o que é a pesquisa, sobretudo. Naturalmente que hoje quer a construção, quer o próprio projeto, raramente é um processo artesanal. Mas o que há de novo é esse espírito de equipe, de debate em conjunto, porque cada problema tem aspectos vários dependendo disto, daquilo e daquele outro. É preciso debater e encontrar lugar comum. E há a ideia de colher isso, não é? Antes o objetivo era o ben común, non? Claro. E agora o objetivo, bueno, non, eso
o benefício económico. É o aspecto prático de rapidez. Sim, falsa. E tal, de rapidez. Então, tem que ser. Não se pode parar e pensar, tem que ser tudo de jato. Sí, esta semana tuve a oportunidade de estar con David Chipperfield, que está agora mora en Santiago. E él dicía como que se sentía como un dinosaurio do tempo pasado do Star System de arquitectura. E que agora realmente que ten máis interés, bueno, o vínculo da arquitectura coa agricultura, coa paisaxe, coa ecoloxía. E que aquilo do Star System foi, en certo modo, un erro, un tempo... Ele teve um trabalho intensíssimo neste sentido de trabalho de equipe, de diálogo, de procura, de pesquisa, que foi o do Museu de Berlim. O Museu de Berlim, que é uma obra extraordinária, não é? Com diversas feições na aproximação, porque havia edifícios danificados naquele conjunto, outros destruídos, desaparecidos, e a necessidade de outros novos. E, portanto, aí houve estes diferentes aspectos da transformação na cidade, e a uma grande escala, e é um trabalho extraordinário. E aí teve, seguramente, houve um grande trabalho conjunto, quer entre projetistas, quer com o promotor. Aliás, eu estive lá muito pouco tempo antes da abertura e visitei com ele. E apercebi-me de que foi o trabalho dele em diálogo com o responsável pela obra, o curator, o diretor da obra. Não é? E, portanto, aí sim foi um exemplo notável desse caminho para a arquitetura. E Cisa tem sentido como Chipperfield, que foi no seu momento uma parte do Star System da arquitetura, ou pensa que nunca foi, que você nunca foi parte de... Não tive a tentação, porque, bem entendido, eu sou de Matosinhos. Não sei que sucederia se tivesse tido a tentação, para dizer a verdade, mas não tive a oportunidade de pertencer ao Star System. E foi bom não ter tido a oportunidade, embora gostasse outras coisas. Bom, mas agora está a construir muito na China, não? Em Ásia. Na China, Estados Unidos. Mas aí, é exatamente, a China foram, não sei, 15 anos talvez de trabalho extraordinários. Ainda tive essa tardia compensação, outras coisas, porque aí eu trabalhei para clientes privados, todo o trabalho que fiz. Mas era gente que queria realmente a qualidade. Um deles na Coreia, aliás, era um grande colecionador de arte contemporânea. Portanto, gente com a preocupação da qualidade e da relação, dessa relação entre as artes e tal. E gente com possibilidades económicas também. E com um grande apoio. Lá está. Aí alimentei-me bastante do entusiasmo dos donos da obra. E fiz bastante obra e programas muito interessantes em termos de inclusão no meio onde foi construído, porque fiz museus, laboratórios, casas. Foi muito variada a produção, mas a maior parte foram museus, por sinal. Eu, se não me engano, projetei construir 4. Privados? Sim, mas é privado. Todos privados. Não é? Embora ligado com diferentes backgrounds, por exemplo, o último, que foi na China, não me perguntes o nome, porque os nomes são todos difíceis. Sim, tampouco olho. Xuxi. Mas só me lembro de um, que foi Hangzhou. Hangzhou,
que é um edifício num lago artificial, Sim. dentro do campus de uma grande empresa de Silicon, um clube de golfe, com um hotel em Taiwan, mas depois museus foram 4 e estamos neste momento a fazer um quinto, o projeto de um quinto, porque parou tudo com a pandemia, mas muito recentemente veio um convite para fazer um outro museu, não é? E ainda há um outro que chegamos a fazer o projeto, mas esse parou e julgo eu que definitivamente, que era um grande museu em Xangai. Era um museu com 130 mil metros quadrados, coisa descomunal. Não é? Mas esse julgo que não vai retomar, não é? Porque na China também há sobressaltos do ponto de vista da economia e tal. Julgo que não volto a ter as oportunidades que tive nessa fase. 130.000 é como 10 vezes o tamanho do Museu de Santiago. Era enorme, era um programa interessante. Eram salas de exposição e depois serviços, todos os serviços indispensáveis, para alugar, o que era alugar ou vender, não sei, a colecionadores privados para porem as suas coleções, porque há grandes colecionadores aí no Oriente de arte contemporânea, sobretudo. Curioso. E consiga a mesma qualidade de construção na China que pode construir aqui? Fantástica. Sim? Qualidade fantástica. Todos os edifícios que são construídos são, quer tecnicamente, estruturalmente, quer no acabamento, e depois com uma coisa que também se vai tornando rara, é com o pedido de desenhar mobiliário, Bom. em alguns casos escultura, painéis em azulejo em geral e tal. Portanto, é a gente que cria a integridade, a arquitetura como um todo. E sem os preconceitos da separação das artes como especialidades. Então foi uma experiência fantástica, que eu já não esperava ter, não é? Haverá que mudar-se para a China. Então. Agora foi a pandemia que foi um corte tremendo em toda a parte, não é? Toda a parte. Bueno, voltará, não? A China sigue sendo um motor económico, muito por desenrolar. Em uma entrevista que lhe fizera Peter Testa, em ano 88, Testa lhe perguntava ou lhe comentava sobre a sua ideia de edifícios mais que como objetos, como animais, não? Te perguntaba por eso, e Sisa respondía, você respondía, meu sentimento é que a xeometría é unha representación da natureza. Detrás das formas xeométricas que foron definidas progresivamente está a presencia da natureza. E falaba da Casa Bahía, en a forma como un animal, da Casa Bahía, que contribuye a la estabilidade de unha simetría estática, non? Entende, entón, Sisa a xeometría como unha estrutura de relacións ante como un lenguaxe de objetos, ou son as duas cousas, depende do proxecto que sexa? Objetivamente são objetos, mas são objetos dependentes de outros objetos e dependentes da natureza, presente ou no imaginário. Realmente, a arquitetura é geometria, não é? E natureza é o campo do orgânico, embora já não haja tanta natureza natural, porque também a natureza é muito trabalhada ou por razões produtivas e práticas ou por desejo estético, não é? Mas para mim a confrontação é sempre, sobretudo em certos trabalhos, como por exemplo a piscina de Leça. Ali tudo o que nasce e é muito geométrico, portanto estabelece uma distância em relação ao que é a natureza
mas está em contacto direto, não é? E depende dela também, da topografia, da vegetação, de tudo. Não é? É que há realmente um corte entre o que é construído e o que é natural. Mas um corte entendido como aproximação, como relação, e não como oposição. E depois também há outro aspecto, que julgo que está implícito no que dizias, também há uma relação entre as formas, inclusivamente a forma dos animais e a forma humana e a arquitetura, ou certos caminhos da arquitetura, que são de sempre. Por exemplo, eu lembro-me daqueles olhos que aparecem em todo o trabalho do italiano, o de Vicenza, o arquiteto de Vicenza. Palladio. E de Palladio, exatamente. Palladio, em muitos edifícios, a gente vê uns olhinhos e tal, e há também sugestões de o que estará gravado na nossa mente, que tem a ver com a relação com os humanos e com os animais também. Que na sua faculdade... Porque não é por acaso que o Leonardo da Vinci, que também foi arquiteto, faz aquele desenho das proporções humanas e tal. Há uma relação, é um apoio, não é? Um desenvolvimento tão, ao mesmo tempo, funcional e de beleza, que tem os seus reflexos na arquitetura, motiva os seus reflexos na arquitetura. No princípio da súa carreira falábase moito como representante de algo que chamábase regionalismo crítico, sobre todo por parte de Frampton, que un pouco... Sim, mas aí houve, para mim, um equívoco. O Frampton foi, antes de mais, um grande promotor de contactos culturais. O Frampton visitou todo o mundo, ia buscar exemplos e divulgá-los de terras onde nem se sabia, em alguns casos, que havia arquitetura. E, por outro lado, estava incluído numa reação que foi muito geral em relação a um período de estabelecimento de normas muito fixos, estou a falar do CIAM, e que tem explicação também no seu desenvolvimento, a chamada arquitetura internacional, tem relação também com a urgência da reconstrução das cidades destruídas durante a guerra, não é? E, portanto, há uma reação a isso e começa a haver uma certa desilusão em relação aos resultados dessa rápida reconstrução, urgentíssima, necessariamente rápida, porque urgentíssimo. E nomeou os temas que se desenvolveu em relação a esta atitude, regionalismo crítico, o que implica em regionalismo, sim, não international style, mas diz também crítico, o que, na minha maneira de ver, refere essa não visão limitada, mas sim a constatação, o retorno, como se passou no Bauhaus, da história e da globalização, no fundo, pode caber no tema globalização. Mas nesse título usou uma palavra tornada maldita, que foi regionalismo. Não é que há uma grande confusão, na minha perspectiva, entre o que é o pensamento do Frampton
relativamente a um certo período de evolução da arquitetura e de problemas da arquitetura, com a ideia de regionalismo, o contrário de universalidade, globalização, que está implícita no pensamento do Frampton. E realmente houve publicações sobre regionalismo crítico em que aqui e ali incluíram alguma obra minha e tal. Mas eu sou regionalista dentro da maneira de ver do Frampton, outra não. Sim, que opinião tem do movimento moderno? Pensa que é um projeto fallido ou um projeto, pelo contrário, inacabado? Não penso que seja. Nem diria inacabado. Está em evolução, continua em evolução. Em parte, não generalizemos, porque há outros caminhos que estão a ser percorridos. Neste período de globalização surge naturalmente o oposto, que é as tendências completamente demarcadas, não é? Mas o que se chamou o moderno existiu sempre, a ideia existiu sempre o moderno, não é? Sim. Através dos séculos. O Renascimento é um moderno do período medieval, não é? E, portanto, essa evolução julgo que está presente ainda hoje, não é? Agora, não está presente como teoria a seguir, outra vez como norma. Está presente na prática, no que se vai construindo, no que se vai pensando sobre a arquitetura. Isso sim, não acho que o moderno seja uma coisa que acabou, é tal e que acabou. E essa ideia do moderno é muito ambígua, não é? Eu lembro que, a propósito, em determinada altura eu escrevi um texto que era referido à farmácia em frente à casa da minha avó, que se chamava, surgiu de repente, foi um moderno que apareceu naquela rua antiga, na Rua Brito Capelo, e que o dono pôs como título Farmácia Moderna. E eu comento exatamente que a farmácia moderna já tem não sei quantos anos e já é um passado em relação ao que se pensa da arquitetura, ao que se vai criando da arquitetura, mas continua a farmácia moderna. E depois comentava que não conhecia nenhuma farmácia pós-moderna, com o título de farmácia pós-moderna. Não é um projeto inacabado, é um projeto em curso. Não é? Chamar-lhe moderno, pronto, a determinada altura chamou-se assim. Em um momento ou uma situação, podemos dizer, de desastre ecológico, não? Pois pensa que a arquitetura, ou pelo menos a construção que leva a arquitetura, não? Como parte dela, de algum jeito deveria sentir-se culpável em alguma porcentagem deste desastre ecológico, ou pensa que simplesmente... Não, esse tema, independentemente da arquitetura, está na ordem do dia, com as catástrofes ambientais e os alertas sobre o que se está a acontecer no planeta e o custo disso e as perspectivas negras vindas daí. Portanto, é um tema de sustentabilidade. Não. Agora também está a ser utilizado muito como uma moda, a sustentabilidade, mas está em estudo, em evolução também, porque eu, por exemplo, não acredito que num período de não sei quanto tempo se continuem a encher as construções de painéis solares tão visíveis, que também terão, do ponto de vista do ambiente, os seus problemas, eles vão sendo descobertos, não é? Os campos, imensos hectares cobertos de painéis solares. Eu lembro-me, alguém me disse, ou ouvi em algum programa de televisão ou assim, que as naves espaciais têm, chamemos painéis solares, mas são
paineizinhos. Portanto, aí há uma pesquisa e um progresso tecnológico que vai mudar o panorama. Seguro. Já não é porque, imagina, chegar a Veneza, ou no fundo a qualquer cidade, a Matosinhos, por exemplo, e cobrir os telhados, que são um alçado mais, e cada vez mais, cobertos com painéis solares. Imagina esse solar que eu referia perto do museu, coberto de painéis solares, não é? É impensável. E de resto, há até exceções nas regulamentações em relação a certos ambientes históricos. É tolerado, pelo menos, que não se instalem painéis solares que são obrigatórios, embora de forma limitada, que é para o aquecimento da água cá em Portugal. Portanto, às vezes com 1 ou 2 painéis resolve, e então isso é controlável. Mas haverá um desenvolvimento tecnológico em relação a isso, que concilia, de novo, vamos dizer, a história com o ambiente, com essa continuidade que há através dos séculos, e faz com que não se deitem abaixo todos os edifícios antigos, que se acha que é consensual, que há que os manter como rampa de lançamento da invenção. Sim, um mundo cada vez mais tecnológico, em certo senso mais efímero, não? Que acha que todavia é importante na educação de um arquiteto, de um estudante de arquitetura? Não quebrar essa, para mim, necessidade, base de lançamento da invenção, inclusivamente. Uma palavra que eu não gosto muito de invenção, porque acho que transmite ideias um bocado, na minha perspectiva, não corretas. Mas dentro dessa ideia de continuidade, eu acho que nunca haverá, ou pelo menos não me agrada a ideia de um corte e dizer agora é assim. Antes era assim, agora é assim. Não, há uma continuidade. De resto, bem sei que os avanços tecnológicos na nossa época são fortíssimos, mas essa continuidade existiu sempre. Embora haja períodos em que houve um corte muito grande, e há períodos sempre em que há um corte muito grande. Por exemplo, eu não censuro, longe de mim, o que foi o movimento moderno nos anos 30, 40, porque houve aparentemente um corte. Mas se observarmos bem, o corte não existe. Janelas horizontais, há muitas na história. Lembro de certos edifícios maias, onde aparecem correr de janelas horizontais. Os pilares, os edifícios erguidos em pilares, há que me lembra de momento, há muitos, mas me lembro, por exemplo, em Veneza, o Mercado de Veneza, que é um edifício sob pilares. E por aí fora, quer dizer, no fundo, a capacidade de introduzir novidade, mesmo em períodos de desejo de ruptura ou condições de ruptura, no fundo, mantém-se um contínuo na evolução da arquitetura. E não me parece que isso desapareça. A arquitetura é a maneira de elevar, a criar espaços de proteção e de repouso, que aquilo que está por trás da arquitetura mais essencial não desapareceu, não é? Porque o homem também não se modificou tanto. Sim, e também aspectos mais técnicos, não? O facto de que agora na educação do arquiteto os esquiços, o desenho à mão está sendo relegado de algum jeito, aparece mais o computador, Sim, mas não dispensa, quer dizer,
O esquiço não chega, engana muito, mas permite com grande rapidez confrontar diferentes caminhos visualmente e, portanto, ter uma pesquisa, uma procura abrangente, com toda a carga do que nós conhecemos da história, não é? Abrangente. Mas o esquiço engana muito também. A gente pode descobrir uma solução, um pormenor, uma solução que parece muito acertada num esquiço e depois há que passar para o computador e ver-se, por exemplo, que as proporções estão um desastre e tal. A maquete também não chega. A maquete também engana muito. Em geral, a maquete vê-se de cima, não é? Mas há casos de maquetes que permitem ver dentro, nas dimensões, embora noutra escala, para poder confrontar o exterior, os volumes, com o interior, com a organização do interior e, portanto, participar nesse tipo de pesquisa, relações interior e exterior. Mas também engana muito a maquete. O computador também engana, também, mas é indispensável. Hoje é impensável um ambiente de trabalho em que não haja uma quantidade, depende da equipe de computadores a trabalhar. Portanto, são instrumentos, no fundo, complementares. E abdicar de um deles é uma dificuldade maior em qualquer pesquisa. E, portanto, eu acho que é absurdo prescindir desse meio de pesquisa, por outro lado, tão rápido, não é? Que é complementar de outros. Mas no computador, há coisas que o computador faz muito lento. Farto-se de sentar ao pé de um que domina o trabalho do computador, sentar-me para fazer certas experiências e depois nunca mais vem. E a pessoa diz-me, está pesado. E depois aparece uma setinha e a gente torna a esperar e tal. Portanto, o computador, que é muito rápido em determinadas operações, noutros aspectos do que é o trabalho, é muito lento. E um bocado irritante até nesse caso, para quem está habituado em segundos fazer um esquiço e ter um melhor conhecimento do que está a pensar, do reflexo do que está a pensar. E, portanto, acho uma perda o que está a acontecer. De resto, em muitas escolas de arquitetura, que é o desenho acabou pelo computador. Não acho que isso vá prevalecer, acho que e de resto, em certos casos, mantém-se essa noção de que há vários instrumentos, não é? Há o T, há o esquadro, há o esquiço, há a maquete. Então, todos eles fazem falta. Trabalhados em conjunto é que o aprofundamento é mais notório, não é? Por acaso a Escola do Porto sigue fazendo muito encapé? A Escola do Porto mantém-se, isso mantém-se. Eu suponho que tenha origens num passado recente da escola, uma coisa que talvez tenha tido influência nisso é o facto de, durante muito tempo, agora já não, os cursos eram na mesma Escola de Belas Artes, pintura, escultura, arquitetura. Portanto, havia uma grande relação e um início do curso em que o desenho era muito importante. E, de resto, a admissão para um candidato a arquiteto, a admissão na escola, quando eu o fiz, e durante muito tempo, era desenho a carvão. Era aí que permitia ser admitido ou não ser admitido. Mal que há esse passado recente que se mantém, que se manteve, e julgo que mantém-se com muita solidez, não é? Mas há escolas em que isso acabou, não é?
acho que é uma perda. É perder um equipamento que nenhum outro substitui. E acha que existe algo que poderíamos chamar como a estética do capitalismo ou a arquitectura do capitalismo, a estética? Eu acho que a arquitectura e a estética teñen camiños distintos e que o capitalismo que apropia e que de algum xeito... Sim, acontece isso, mas não acontece sistematicamente. Acho que continua a haver uma prática, uma pesquisa e uma teorização global dos problemas em que implica a arquitetura e, sobretudo, dos humanos. A Alva Alto que dizia, na arquitetura o homem está sempre no centro. Mantém-se isso. Claro. Agora só tres cuestións que en realidad son como tres palabras. Cisa simplemente digo que você acha que lle suxiren as palabras, non? Son como unha especie de dicionario curto, non? Unha palabra é a palabra casa. Casa. Sim, quando os homens se recolhiam numa caverna, era para se defenderem da natureza, das adversidades, dos animais, eventualmente, para descansarem, para se abrigarem do mau tempo. Isso mantém-se, não mudou muito. A forma de o fazer é que mudou, e para melhor, é mais confortável do que viver numa caverna, não é? Em todos os aspectos, mas a razão da procura da casa, da necessidade da casa, tem a ver com o nosso corpo, com como nós somos, não é? E, portanto, há essa coluna vertebral muito forte, que não é abalada. Não é? A outra palavra é o lugar, ou o espírito do lugar, não? Que diz assim a palavra lugar? A adequação que tem que haver a uma circunstância especial, não é? Tem a ver com coisas como o clima, como o contexto em que se insere, como o conforto em relação aos movimentos numa cidade, por exemplo. Tem a ver com a paisagem, tem a ver com a topografia. É influente nos caminhos de um projeto de uma maneira total, não é? E tem a ver ainda com a identidade, não é? Com o que há comum em determinado espaço, não é? Tem a ver com a arquitetura, uma das bases da pesquisa arquitetónica, ao lugar. Só duas máis. Outra palavra seria a palavra materiais e texturas. Materiais e texturas. Que disso ser a palavra material en arquitectura ou en xeral? A materia. Sim, em função dos problemas que haja, é aconselhável este ou aquilo. Em função da disponibilidade económica, influi também muito, não é? Por exemplo, a maioria dos edifícios que fiz aqui são rebocados porque era mais barato fazer assim do que pôr um revestimento. Não é? Portanto, tinha que ser por razões económicas. Por exemplo, eu lembro quando iniciei o trabalho, eu e muitos outros, entre os arquitetos mais ansiosos da modernidade e tal, o sonho era usar o betão armado. Betão armado. Mas o betão era mais caro construir em betão armado do que construir em perpienho, em boa pedra de granito aqui no norte. E, portanto, não fazíamos pouquíssimo em betão armado, pela simples razão de que era caro. E faltava-nos
a possibilidade tão determinante, em certo período da arquitetura, de grandes vãos, de janelas, comunicação com o exterior, contínuas, com grandes vãos. E, portanto, faltava aquele material para conseguir determinados fins, desejos. Embora antes tivesse vindo, e já feito uma revolução, o ferro. Portanto, a história da arquitetura está muito ligada à disponibilidade dos materiais estruturais e outros, não é? O isolamento térmico também, nas primeiras casas que eu projetei, nem se falava nisso. Era perpienho de 28, reboco dentro, reboco fora e acabou. Não se falava nisso de isolamento térmico. Todos esses aspectos em que falamos antes, a sustentabilidade, que era isso. Ninguém, na altura, tinha consciência, pensava que o planeta estava a ser destruído e que isso influía em tudo, na ocupação do território, nos materiais, em tudo quanto se refere à arquitetura. Portanto, vão aparecendo. Quando aparece o ferro, a arquitetura tem uma transformação enorme. Aí não era por causa de problemas estéticos, também era, conduziu a isso, mas eram outras razões, não é? Desde a Torre Eiffel, em que Paris achava necessário ter um marco e que depois não foi demolida porque passou a interessar para as transmissões, porque a ideia era demoli-la, não era retirá-la. Não é? Portanto, a realização arquitetónica está muito relacionada, através da história, com a disponibilidade dos materiais. Outra palavra un pouco ambigua, moi complexa, a palavra simetría, non? Simetría como fin, simetría como instrumento, simetría como diálogo, un pouco... Geometria como apoio de controle e também de organização do trabalho. É um elemento disciplinador, não é? E, por exemplo, os traçados geométricos, em determinada altura, são quase encarados como um pressuposto. Tudo, desde o início, é referida a uma modulação, o que envolve aspectos práticos, aspectos económicos, de organização de trabalho e que se refletem na expressão arquitetónica. Mas eu, por exemplo, uso traçados geométricos, mas só a posteriori da concepção, que são como regulador, forma de controle seguro, aplicam, em determinada fase do estudo, aplicam os traçados mais flexíveis ou mais rigorosos e obrigatórios, não é? Mas, em geral, eu vejo traçados reguladores como elementos de controle do desenvolvimento do projeto de segurança e também como ligação à realização, à organização de trabalho e por aí fora. É assim que vejo. So, un nome de unha persoa, a palabra, bueno, o nome de Tábora, non? Tábora, o arquitecto Tábora. Sim. Qual é a súa lembranza como profesor, como... Em primeiro lugar, como arquitecto? Um homem de cultura, muito ligado à história e muito conhecedor e muito atento aos aspectos históricos, mas ao mesmo tempo um homem que quer
a modernidade. Foi dessa equipe nova que chamou o Carlos Ramos para a faculdade, era um dos que lutava, empenhava-se na modernidade, em estar em contemporaneidade com o resto do mundo, não é? E por isso mesmo foi o elemento, não sei se deve ter trabalhado nesse sentido, no Ciano. O representante português era ele, Viana de Lima, outro lutador pela contemporaneidade. Gosto mais da palavra do que modernidade. Depois, como pedagogo, extraordinário. E muito atento a um aspecto que às vezes está ausente. Não era ditar soluções ou recomendar ou fazer a apologia de determinados princípios teóricos ou práticos, mas estava muito atento, como professor, ao que eu diria, o que encontrava de inato em cada um dos estudantes. Isso em relação a mim, por exemplo, foi absolutamente determinante, porque eu nem gostava da arquitetura, nem queria arquitetura. Como tal, era um aluno medíocre nos primeiros anos, que não me interessava absolutamente nada, e como tal tinha notas muito fraquinhas, não é? E ele passou, quando foi meu professor, acho que no 4º ano, a demorar-se na minha mesa e nas outras, não é? E os exercícios que eu apresentava eram umas calamidades, mas ele, na minha perspectiva, na minha ideia, foi atento ao empenho que eu tinha, independentemente da falta de informação, ignorância, etc., no empenho no que estava a fazer, independentemente de ser arquitetura ou outra coisa qualquer. E, portanto, passou a acompanhar o meu trabalho, como todos os outros. Quando, para outros professores, a primeira reação era este é um pé e tal, não interessa. Não é? Depois, o arranque do meu trabalho deve-se muitíssimo ao acompanhamento pelo arquiteto Tábora. Edifícios como a Boa Nova, trabalhei no escritório dele e aí foi um prolongamento do contacto na escola. Ele era pacientíssimo com os colaboradores. Nunca dizia, deixa-te disso e tal. Ele atendia ao que nós dizíamos e acompanhava e fazia a crítica e tal. Era muito firme nas suas convicções, mas ouvia e esclarecia. Não dizia, não, isto, deita fora isso. Não. E depois arranjou-me trabalho. Boa Nova foi um trabalho que ele não quis fazer, eu julgo que não quis fazer por estar ligado ao próprio lançamento do concurso. Foi em concurso. Julgo que foi essa a razão, porque ele chamou, na altura havia no escritório 5 jovens arquitetos, alguns ainda estudantes mesmo. E eu, porquê é que vocês não fazem este concurso? E nós dissemos, não temos o curso, não podemos fazer, não faz mal. E isto era, na época, era assim, não faz mal, eu assino por vocês. Foi assim, foi apresentado a concurso a Boa Nova. E depois fez uma primeira visita ao terreno connosco e disse, este edifício deve ser aqui. Escolheu aquele sítio dificílimo, nós ficamos aterrados, mas respeitávamos muito a opinião e realmente ganhou o concurso, acho que por causa do local, porque toda a gente virou o edifício para a praia e ele escolheu aquele laguinho entre as rochas que modifica sempre com as marés e tal, e aquela
aquele acesso, resultando naquele acesso do alto para depois descer e tal. Portanto, que é o essencial daquele projeto, não é? Depois eu, no escritório dele, estava a desenvolver na Quinta da Conceição, a piscina. E eu, obcecado por aquele trabalho, enfim, e nunca mais avançava o trabalho, mas o estava, outra vez mais, viu o meu interesse e tal, e um dia disse-me, o melhor é você levar isso para o seu escritório. Nós tínhamos uma sala onde trabalhámos 3 dos colaboradores dele. Vai para o seu escritório e faça isso. Eu falo ao presidente. E o projeto foi metido com a assinatura dele. E só no fim, antes de começar a construção, é que ele falou à Câmara, este projeto é de fulano e tal, eu queria transferir a responsabilidade e tal. E então passou a ficar o contrato comigo, não é? E muito mais. Depois um companheiro extraordinário, um amigo, transformou-se numa grande amizade. As viagens em conjunto, com ele e com outros. Fazíamos todos os anos uma viagem a Egito, Índia e por aí fora. E o que era de aprendizagem também, e também divertido, porque era uma pessoa divertidíssima e que estava bem em qualquer meio. Nesse aspecto, era um cidadão do mundo, meio humano. Tanto estava bem dispostíssimo a almoçar com o pedreiro, como aí na casa de uma família, tal. E, portanto, foi uma influência enorme, um grande amigo. Um grande homem, não? E muito influente, evidentemente, na escola. Não? Seguro. Como membro do SIAM, trazia em direito o que era o debate na altura e transmitia-o na escola e depois no escritório a quem lá trabalhava, não é? Até ao pormenor e com muito entusiasmo. Lembro dele a descrever os puxadores desenhados pelo Corbusier na Maison Jaou, visitou numa dessas visitas, enfim, qual era o debate e contar da discussão entre o Coderc e o Candilis, porque numa das reuniões o Candilis apresentou o projeto feito em 6 meses, salvo erro, numa cidade de 100 mil habitantes. E no fim o Candilis pediu a palavra e disse, não percebo, porque eu para fazer uma casa preciso de 6 meses, o projeto de uma casa. Como é que você consegue 100 mil habitantes? E o debate que se lançou em torno disso. Então, portanto, contava tudo isto, era um elemento de ligação com o mundo. Xa unha última, e rematamos. Sí, entre os arquitectos así do invento moderno, por dicir 3, con cal se identifica máis, por exemplo, con Álvar Aalto, Adolf Loos, ou con Wright? Esse já morreu. Non sei, que leva un tempo. Não, Ou com ningún? Ou que pensa... Não, com muitos. Xa. Sei lá, com milhares, não é? Quer dizer, a aprendizagem, tu sabes isso, do estudante de arquitetura, não sei se sabes, porque tu és muito novo, não é? Mas no meu tempo havia essa luta pela modernidade, tinha acabado a guerra, eu entrei em 49, pelos contactos, pelo intercâmbio, etc. E na luta pela modernidade e tudo o que ela significava, havia numa escola muito fechada, como era o meio português, na altura, e quem lutava pela modernidade e tal, tinha outros desejos, era o Corbusier, era o único praticamente. Não havia biblioteca, chegava pouquíssima informação, só acabada a guerra, pouco depois é que há um boom de informação e aparece os italianos, o neorrealismo,
as revistas, a Casa Bela, a arquitetura do Zevi, as revistas inglesas, uma revista japonesa, a arquitetura judia continua e tal. Portanto, há uma abertura muito grande, não é? E muda esse ambiente fechado e tal, a coisa muda completamente. Mas isto vinha a propósito de esquecer. Sim, a figura de Adolf Loos, de Alvarado, sim. Wright. Bom, e portanto, nós começávamos com um. E depois, com a nova equipe, chamada pelo Carlos Ramos, então começa uma grande abertura. E vêm os brasileiros, que na altura a Arquitetura do Judi publicou exaustivamente. E eu lembro-me do Tábora chegar com um livro debaixo do braço, muito entusiasmado, que era o Brasil Builds, livro famoso. Portanto, Niemeyer, Reid e tudo isso. Contacto já que ele tinha através do cinema, mas que depois há gente que vem cá, veio o próprio Niemeyer, o Lúcio Costa, e italianos também, franceses. Portanto, começa a haver uma abertura muito grande e o clima muda mais. Mal que a nossa formação, começando com começa a estender-se. Alvar Alto vem de uma recomendação do Carlos Ramos, quando pela primeira vez viu o meu trabalho, e que me disse: o que eu estou aqui a ver é que você não faz ideia do que é arquitetura, nem antiga nem moderna. Portanto, não lhe vou fazer a crítica. Dou-lhe um conselho: vá a uma livraria e compre umas revistas de arquitetura, então, ou livros. E assim foi, entre as revistas saiu o Alvar Alto, num monográfico. O Grópios e o Neutra foram esses que saíram. E depois um que eu assustei-me e nem abri, que era sobre hospitais, edifícios enormes e tal. Mas esses, sobretudo o Alvar Alto, impressionaram-me profundamente. Não fazia ideia de que existia aquilo. É uma arquitetura mais livre, de uma grande frescura. Ou o Niemeyer, não é? Que levou a que nós mudássemos a representação gráfica dos trabalhos, que eram aquelas paredes como linhas, pilares como ponte e tal. E, portanto, com a continuação e depois com o início de viagens, a possibilidade de viagens, portanto, conhecimento de direito, nós vamos carregando a mente de informação a tal ponto que nós já não a usamos conscientemente muitas vezes, mas quando é necessário, o subconsciente se encarrega de trazer à mente. E, portanto, nesta altura, eu não posso dizer é mais este ou aquilo, porque são tantos que eu tinha que fazer uma lista enorme. Quando se começa a ir à América do Sul, aos Estados Unidos, ao norte da Europa, ao Japão, é claro que é um bombardeamento de informação e, portanto, toda ela é influente. O que é tão densa, tão numerosa, que permanece no subconsciente, não a vamos buscar, porque nunca mais acabávamos de ir buscar. É uma coisa misteriosa, vem quando é necessária daqui ou dali. E, portanto, não estou na coisa de dizer é este ou aquilo, porque já não é, porque é muito mais. Porque depois, entre esses muito influentes, também há relações múltiplas, não é? Sim, claro. E, portanto, a aprendizagem da arquitetura, a formação do arquiteto, depende dessa amálgama que não fica como uma coisa superficial, mas que deixa sulcos profundos. E, portanto, vem ao de cima quando necessário. Muito obrigado. Obrigado, eu. Esperemos que pronto pueda vir a Santiago, bueno, se sea para ver a catedral ou o curso de verão, pero bueno. Como diria o poeta, irei a Santiago, é de Lorca, não é? Sim, Parece-me que é de Lorca um poema. Mas irei a Santiago como não sei o quê. Então,